com tudo, né? Ou seja, quando foi em 2022, mais ou menos, eu comecei a sentir aperto no peito novamente, né? Dor no peito. Eu tinha feito um exercício na sexta-feira, ou seja, um exercício inclusive bem pesado, bem forte. Fiz normal, ou seja, daí quando foi sábado e domingo, ou seja, qualquer movimentação que fazia, eu começava a sentir dor no peito. Daí quando foi na segunda-feira, eu fui ao médico, e que já estava me acompanhando, e daí ele fez vários exames, ele falou assim: suas pontes pararam de funcionar. Legal. Caiu as pontes, então foi mal feita, né? As pontes caíram, na realidade ficou só uma, depois de todos os exames que foram feitos, ou seja, diz que só tinha uma funcionando, as outras duas tinham parado de funcionar. Eu falei, e aí? Então, assim, cateterismo de novo. Cateterismo, viram, ou seja, que tinha não sei o que, parará, ou seja, daí colocaram um stent. Isso você estava No Acre. no Acre. Colocaram stent, né? Colocaram 2. Daí saí do Acre, ou seja, daí assim, não melhorei. Assim, é como se eu não tivesse feito nada. Continuava sentindo. E assim, isso foi cada vez me travando no sentido assim, eu conseguia fazer cada vez menos movimento. Limitando, né? Me limitando isso, né? E assim, eu até brincava com o médico e falava, poxa, ou seja, você está me tirando tudo, meu camarada. E assim, por exemplo, eu tenho a minha clientela no salão, é uma clientela de muitos anos, ou seja, de 30 anos que me segue, e assim, tipo, e são muitas senhoras, eu falei assim, ó, você está tirando o cabelo, ou seja, eu não posso fazer o cabelo das minhas velhas, né? Eu não posso, ou seja, fazer meu exercício, né? Ou seja, eu não posso comer o que eu gostaria, né? Daí ele até perguntou assim, mas o que você não pode comer? Eu falei assim, uma picanha na manteiga, eu posso comer, né? Ou seja, até posso, mas não devo, né? Então, assim, estava me tirando todos os prazeres da vida, todos, né? Eu falei assim, e aí, ou seja, minha vida vai se tornar o quê? Daí, ou seja, refazendo exame, ou seja, fizeram outro cateterismo. Por que que não tinha melhorado, ou seja, com o que foi feito, né? Ou seja, eu sei que na história toda eu fiz 8 cateterismos. Caramba. Haja Tá? cateterismo. Daí, assim, já chegou um momento, ou seja, que eu falei assim, não, ou seja, do jeito que tá, não dá, ou seja, tipo assim, eu já não quero mexer mais no coração, não quero mais, ou seja, e isso não tá resolvendo, eu preciso procurar outra solução. Daí eu disse assim, eu vou para São Paulo, daí fui lá pro mais famoso lá do São Paulo, né, ou seja, e o que acontece? Lá gastei bastante dinheiro, né, fizeram novamente outro cateterismo lá, ou seja, para ver por que que o que tinha sido feito não tinha melhorado, e daí, assim, viram que precisava colocar mais e fazer uma descalcificação, né, do lado direito do coração, que estava bem calcificado e tal, não sei o quê, e assim fizeram, né? Ou seja, e todo esse processo, ou seja, que assim, que eu acho que não sei se acontece com todo mundo ou se é uma coisa normal dentro dos cateterismos, mas assim, só o primeiro cateterismo eu fui anestesiado. Todos eles você faz acordado. E aquilo é uma coisa bem desconfortável. Por exemplo, e daí, ou seja, nesse último que eu fiz lá nesse hospital lá, ou seja, de São Paulo, né? Ou seja, foram 3 horas e meia lá, ou seja, eles futucando meu coração e você acordado, né? Ou seja, até chegou um momento que eu falei assim, eu preciso mexer meu quadril, porque você não pode se mexer em cima da maca lá, você não pode se mexer, né? Porque eles estão... Primeiro que os aparelhos que eles usam, os equipamentos que eles usam, ficam em cima de você, né? Ou seja, então assim, você não pode virar, né? Ou seja, então assim, e daí eu queria mexer meu quadril, eu falei, preciso mexer meu quadril, preciso mexer meu quadril. E assim, eles falaram, não, 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 estamos terminando. Tá. Terminaram, ou seja, 3 horas e meia lá futucando meu coração, terminaram, ou seja, tá. Voltei, ou seja, 3 dias depois, 2 dias depois de eu Nesse sair, aí você colocou 3 extensões. mais 3 stents e uma descalcificação. Uma descalcificação. Exato. Daí saí do hospital, com 3 dias saí, ou seja, e uma Aí semana você depois. ficou bom agora. Ou seja, pelo menos eu estava, ou seja, porque assim, as informações que foi me passado lá, ou seja, tipo assim, não, agora você não vai sentir mais nada, agora ficou tudo bom, tudo perfeito, ou seja, e assim, né, ou seja, inicialmente, assim, tipo, você fica meio que de resguardo mesmo, ou seja, se resguardando. Isso em 2022.
Não, ou seja, esse último cateterismo, ou seja, Em São Paulo? foi em São Paulo, foi agora, o ano passado, em outubro do ano É, passado. 2022. Né? E simplesmente tá, voltei para casa bem animado, tipo assim, bom, vou voltar à minha vida, vou fazer, né, Vai ou seja, fazer trabalhar, né? é meu trabalho, que assim, que é uma coisa assim, que é uma coisa que me dá muito prazer de fazer, eu adoro fazer, né, ou seja, assim, é a minha diversão. Por exemplo, eu nunca fui uma pessoa tipo noturna, né, tipo assim, você não vai sair para se divertir, você não vai sair, não, eu não saio, ou seja, eu me divirto dentro trabalhando, né, ou seja, com o meu trabalho lá eu brinco, eu dou risada, conto piada, ou seja, ganho meu dinheiro e assim. Ou seja, eu gosto de fazer meu trabalho mesmo. E simplesmente o que acontece? Passou aquele período ali meio de resguardo ali, ou seja, não melhorou. Nada. Eu falei assim, não, ou seja, na realidade piorou. Piorou, eu fiquei pior, né? Daí assim, eu questionando o médico que me acompanha lá, ou seja, falei assim, olha, eu acho que tudo que foi feito lá tá tudo certinho, eu acho que o coração tá funcionando direitinho, tá tudo certo, só que minha qualidade de vida caiu mais. Ou seja, eu tô pior, E né? nesse percurso todo, ninguém conversou sobre a reabilitação cardíaca com você. Ninguém falou nada disso, assim, tipo, eu só reclamando, ou seja, o tempo todo, ou seja, o médico que me atende, ele também é o meu cliente do salão, e daí assim, então cada vez que eu vou lá, eu vou reclamar. Né? Ou seja, Ele mudou de não cabeleireiro, mudou, não? não mudou, não mudou. Né? Ou seja, que assim, que inclusive, ou seja, minhas véias, você imagina, ou seja, que eu tenho uma carteira de cliente bem grande. As véias eu mandei tudinho para ele cuidar delas lá. Então, assim, então existe uma cumplicidade entre nós dois aí, assim, mas eu não melhorei, eu tô cada vez pior, tô cada vez pior. E assim, e não estava conseguindo fazer meu trabalho, não estava conseguindo trabalhar. E daí, assim, eu já não sabia mais o que fazer, Imagina quantas pessoas não devem passar por isso. né? Não Porque sabia. esse caso não é só com você, Não, com tá? certeza. Eu tenho aqui na clínica, Uhum. tem um paciente que um médico chegou e falou para ele: você tem esse problema na artéria do coração, você sente dor, é, é uma lesão de vasos finos, que a gente chama, né? E Sim, eu não tenho mais nada o que fazer com você. Imagina escutar isso. sim. E aí ele chegou e falou: pô, não tem mais nada, então vou procurar outro cardiologista. Aí ele foi no outro cardiologista, contou a história, aí o cardiologista falou assim: se o colega não sabe o que fazer com você, eu sei. Otimizou a medicação e falou: você vai para a reabilitação cardíaca. O paciente que sentia dor no peito igual você, descansando, parado, sentia dor, subia uma escada, sentia dor. Sim. Para chegar, ele mora perto da clínica, para chegar à clínica ele parava 4 vezes no caminho por conta de dor. Uhum. E hoje ele corre.